Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jean Ribeiro e hoje a nossa aula vai ser classificação dos seres vivos sobre a orientação da professora Valgna Santos. Bom, primeiramente, eu pergunto a vocês, o que é um ser vivo? Bom, segundo a literatura da biologia, os seres vivos também foram definidos como serem constituídos por células. Esse enunciado ele foi proposto no século XIX por Sheldon e Shaw, e faz parte da chamada teoria celular. Existem seres unicelulares, isto é, formados por uma única célula, enquanto outros são multicelulares, como a gente, seres humanos, que apresentam muitas células. Nós temos milhões e milhões de células. Então, a teoria celular ela foi elaborada a partir da verificação de que plantas e animais possuem o corpo constituído por células. Outras definições, elas baseiam-se em uma característica existente, como bactérias, plantas, fungos, os reinos protistas, os animais e nos vírus, que é a presença dos ácidos nucleicos. E não se trata, portanto, de uma característica exclusiva das células, mas que só é observada em seres vivos. Mas aí vocês me perguntam, Jean, o que são os ácidos nucleicos? Bom, os ácidos nucleicos são substâncias complexas, formadas por numerosos grupos chamados de nucleotídeos. E cada nucleotídeo ele é composto por 3 moléculas, uma de fosfato, uma de açúcar e uma base nitrogenada. Bom, e esses ácidos nucleicos, quando eles estão alinhados, eles formam 2 grupos de ácidos nucleicos. O primeiro é o ácido desoxirribonucleico, chamado de DNA, e os ácidos ribonucleicos, que são os RNAs, que podem ser de vários tipos. Mas, de maneira geral, os ácidos nucleicos são responsáveis pelo controle das características e pelos funcionamentos das células. Bom, no DNA localizam-se os genes, que são as regiões que são transcritas em moléculas de RNA e atuam em diferentes processos celulares, especialmente na síntese de proteínas. Como podemos ver na imagem ao lado, o RNA com uma fita simples, e no RNA nós temos a citosina, a guanina, a adenina e o diferencial da molécula de DNA, de RNA, é a uracila. Já no DNA nós temos também a citosina, a guanina e a adenina, mas em vez da uracila, como no RNA, nós temos a timina. Bom, dando continuidade, lembrando que esses ácidos nucleicos estão nos núcleos das células, certo? Que guardam os genes. Mas, o que são as células? Então, existem numerosas diferenças entre as células dos diferentes seres vivos e também entre células de um mesmo indivíduo multicelular. No entanto, podemos afirmar que todas as células têm membrana plasmática, citoplasma e material genético. E esse material genético ele pode estar contido numa região da célula delimitada por uma estrutura membranosa chamada de carioteca. Guardem bem esse nome, certo? E o que seria essa carioteca? É uma membrana nuclear ou envelope nuclear. E ela é formando o núcleo da célula, tá? E ela pode estar disperso, ou esse material genético ele pode estar disperso em uma região do citoplasma que não está delimitada por essa carioteca, que a gente chama de nucleóide. A carioteca nós vamos encontrar somente nas células eucarióticas ou células verdadeiras. Eucariótica são células verdadeiras que têm a carioteca, que tem essa membrana, certo? Já o nucleóide é uma região, certo, que tem esse material genético, mas ela está dispersa no citoplasma. Isso é uma característica essencial das células procarióticas ou células primitivas. E em função de serem constituídos por células eucarióticas ou eucarióticas, os seres vivos eles podem ser classificados em eucariontes e procariontes. Bom, gente, nós falamos um pouco sobre as células. Agora a gente vai falar um pouco sobre as mudanças que ocorrem nesses materiais genéticos, nesses ácidos nucleicos. Então, os seres vivos eles podem sofrer alterações em seu material genético, chamadas mutações, que podem ser transmitidas de um indivíduo para seus descendentes por meio da reprodução.
E essa transmissão, ela depende da forma de reprodução do ser vivo e do tipo de mutação. Então, a ação da seleção natural sobre um grupo de indivíduos, ela modifica a variabilidade do patrimônio genético dessa população, uma vez que algumas características hereditárias são positivamente selecionadas e outras não. Isso faz com que, ao longo do tempo, os indivíduos apresentem modificações em relação às gerações passadas, podendo formar indivíduos de grupos distintos. E esse processo a gente chama de evolução. Então, nessa imagenzinha, ela é bem autoexplicativa, porque nós podemos ver que esse camaleão verde, ele consegue meio que se camuflar no meio das folhas, no meio das árvores, certo? Pela coloração dele. Já o grilo não, ele é amarelo. Então, em um ambiente de mata, ele não vai se camuflar muito bem, então ele vai virar uma presa fácil. Já o camaleão, ele consegue se disfarçar muito bem para caçar. Então essas características, elas são selecionadas por meio da seleção natural, certo? A natureza, ela vai deixar aqueles que são mais aptos, melhores adaptados àquele ambiente. Então provavelmente esses grilos, que são amarelos, eles vão sumir, só vai ficar os grilos verdes, porque eles conseguem se camuflar melhor naquele ambiente, tá ok? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação de seres vivos. E a classificação de seres vivos, ela é estudada na área da biologia, que busca classificar os seres vivos de acordo com seu parentesco evolutivo. E nós chamamos essa área de sistemática. A unidade de classificação biológica é a espécie. Então, a espécie, ela é conhecida como um conjunto de organismos semelhantes entre si, que compartilham diversas características exclusivas como resultado do processo evolutivo. Então nós somos da espécie Homo sapiens, né? Somos os seres humanos. E assim como os japoneses, como os chineses, os orientais de forma geral, como os europeus, os africanos, nós americanos temos características semelhantes e conseguimos nos reproduzir com esses outros grupos étnicos e conseguimos ter descendentes férteis. Então somos considerados da mesma espécie, temos parentesco evolutivo. E essas características, elas podem ser, entre outras, como anatômicas, fisiológicas, comportamentais e moleculares. Então, espécies próximas evolutivamente são agrupadas em gêneros, os gêneros em famílias, as famílias em ordens, as ordens em classes, as classes em filos e os filos em gêneros, em reinos. Então, gente, esses são os grupos que formam a classificação de seres vivos, que nós conhecemos como reficofage. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fa de família, G de gênero e E de espécie, formando reficofage. Então, vamos classificar, baseado nesses grupos, o homem e o cão. Então nós temos aí na tabela, o homem é do reino Metazoa, assim como o cão, certo? Já o filo do homem também é Chordata, junto com o cão. A classe a mesma, somos da classe Mammalia. Já a ordem já muda um pouco. A ordem do cão é carnívora e a do homem é primata. Portanto, já muda também a família. A família do homem é Hominide e a do cão é o Canidae. Já o gênero, o nosso, é o Homo e o do cão é o Canis. Então, a espécie em homem é o Homo sapiens, como eu expliquei anteriormente, e a do cão é o Canis familiaris. Então, de acordo com esse parentesco evolutivo, nós somos semelhantes aos cães até a classe, que é a Mammalia. Somos mamíferos. A partir daí, a nossa ordem já muda, tá certo? Então, mais ou menos para vocês entenderem como funciona essa classificação dos seres vivos a partir das características semelhantes entre os seres. Mas aí vocês me perguntam, Jean, como a gente nomeia uma espécie? Bom, o nome da espécie é sempre constituído de duas partes, ou seja, ela é binominal. E essa proposta de nomenclatura binomial, ela partiu do sueco Carolus Linnaeus, ou mais conhecido como Linneu.
e até hoje essa forma é adotada. Então, nós podemos nomear uma espécie como: o primeiro nome ele corresponde ao gênero e é escrito com letra inicial maiúscula, sempre, tá, gente? Já o segundo nome ele é conhecido como epíteto específico e forma com o primeiro o nome da espécie. No caso da bananeira, como temos aí no exemplo, o nome da espécie é Musa paradisíaca. E o nome científico é escrito sempre em latim, tá? E a letra ela tem que estar sempre ou em itálico ou grifado, tá? Isso é regra, tá? A regra da nomenclatura é assim mesmo. Então, olha lá o exemplo na imagem ao lado. O gênero, né, da bananeira é Musa e o epíteto específico é Cavendish. Então, as duas palavras juntas, né, Musa Cavendish, forma a espécie dessa banana aí, tá ok? Então, é assim que a gente nomeia uma espécie. Então, a partir do momento em que um pesquisador ele entra numa mata e descobre que tem ali uma espécie diferente, que ele acha que é nova, ele pode nomear, mas lembrem-se, esse nome científico que ele der, tem que estar sempre em latim, tá ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre os cladogramas, né? Esse parentesco evolutivo que ocorre entre os seres. Então, seguindo os princípios da sistemática filogenética, as relações evolutivas entre os seres vivos elas são representadas pelos diagramas especiais que são chamados de cladogramas. E existem cladogramas que indicam o parentesco evolutivo entre as espécies, mas também é possível construir cladogramas utilizando as outras categorias de classificação. Então, nessa primeira imagem que nós observamos, nós temos um ancestral comum, tá? Que é essa parte verdezinha aí embaixo. Então, no primeiro nó, há uma bifurcação, como vocês podem perceber, e ela forma a espécie A. Só que, com o passar dos anos, houve uma novidade evolutiva ou uma perda evolutiva, certo? Como a gente pode ver naquele quadradinho rosa ali. E essa novidade, ela criou uma nova espécie, que seria a espécie B. Como vocês podem ver, ela é mais nova que a espécie A. Só que também temos uma bifurcação que deu origem à espécie C, que também é uma novidade evolutiva que apareceu. Então, nós podemos observar que essas características, esses nós, eles dão origem a novas espécies ao longo dos anos, certo? O exemplo prático que nós temos disso são o grupo das plantas. Como podemos observar aí na imagem, nós temos a alga verde como ancestral comum dos grupos acima, e ela pertence ao reino dos protistas. Então, a partir desse momento, começam a surgir embriões pluricelulares e as primeiras plantas com sexos. Aí a gente pode ver lá em cima, que deu origem a quem? As briófitas, que são os musgos, certo? É o primeiro grupo das plantas. E elas não têm vasos condutores, e as células de geração mais duradouras são haploides, ou seja, só tem uma quantidade única de genes. Então, a partir do tempo que vai passando, surgem novidades evolutivas, como o aparecimento de vasos condutores de seiva. E com isso, dá origem a uma nova espécie, um novo grupo de espécies, que são as pteridófitas, que a gente conhece como as samambaias, que têm os dutos para a condução dos nutrientes e seiva, por isso que elas são maiores. E além do caule e folhas maiores. Tá? Só que com o passar do tempo, as pteridófitas começam a produzir o que? Semente, dando origem às gimnospermas, que são a evolução das pteridófitas. A exemplo, nós temos as araucárias, que são plantas sem flor, com pólen e com semente. Tá? E com o passar dos anos, as gimnospermas deu origem às angiospermas, com o aparecimento dos frutos e das flores, certo? Então, a partir do momento que você tem um ancestral comum e começa a aparecer novidades evolutivas ao longo dos anos, nós podemos formar esses cladogramas, que são, como podemos dizer, são relações evolutivas através desses gráficos que vão mostrar o parentesco evolutivo entre esses grupos.
Então, gente, baseado no estudo dos cladogramas, nós podemos fazer um cladograma especial, onde vamos ter a classificação dos seres vivos. O que é um assunto relativamente polêmico, porque tem pouco consenso entre os cientistas. Mas hoje a gente vai adotar o conceito dos 5 reinos, que foi estabelecido por duas biólogas muito importantes, que foi a Lynn Margulis e a Carlene Schwartz, que em 2001 elas criaram essa proposta dos 5 reinos, que são o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia, que são representados nas formas de uma árvore filogenética, e os vírus, lembrem-se, não estão inclusos aí, tá ok? Aí a gente tem esse sistema de 3 domínios, que é uma proposta mais recente e mais aceita atualmente, que é da equipe de microbiologistas que foi liderado por Carl Woese. E ele apresentou uma organização dos seres vivos em 3 grandes agrupamentos, que são chamados de 2 domínios. 2 domínios eles são constituídos por seres procariontes, que são os domínios Archaea e o Bactéria. Tá? E um domínio é constituído por todos os seres eucariontes. Lembrem lá do início os conceitos, que faz parte do grupo Eucária. Cada domínio ele está subdividido em reinos, e muitos correspondem aos filos do sistema de 5 reinos que já conhecemos anteriormente. Então, a organização de seres vivos em domínios baseia-se na análise da sequência de nucleotídeos do RNA ribossômico e de outros critérios moleculares e anatômicos, tá certo? Mas aí você me pergunta, Jean, mas e o vírus? Eles têm material genético, certo? Alguns têm RNA, outro DNA, mas e eles não são classificados como seres vivos? Bom, gente, isso a gente vai discutir na nossa próxima aula, tá bom? Que vai ser só sobre os vírus e as doenças que eles causam, tá certo? Bom, portanto, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazê-la no grupo, a gente vai estar lá para estar tirando a dúvida de vocês. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos aí, tá ok?